todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Paty Saad Conversa. Antes do papo começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar like, que hoje a conversa está imperdível. Você gosta mais de improviso ou de coreografia na hora de dançar? Você morre de medo de algum deles? Será possível improviso e coreografia coexistirem em paz? Existe algum momento ideal para estudar alguma dessas técnicas? São muitas perguntas. E para me ajudar a respondê-las, eu trouxe duas bailarinas e professoras incríveis. Sejam muito bem-vindas, Gisele Belas e Camila Murad. Obrigada, meninas. Que prazer receber vocês aqui no programa. Prazer é todo meu. Estou muito feliz. Acompanho o podcast. Então, foi uma alegria receber esse convite. Muito obrigada. Estou muito feliz também de estar aqui com você, com a Gi, e falando de um assunto tão importante para todas nós, né? Com certeza. Importante e um pouco polêmico, né? Bastante. Mas já a gente entra nisso. Queria contar um pouquinho da trajetória das meninas para vocês. Eu vou começar falando da Gisele. Gisele Belas começou sua jornada na dança do ventre em 2005. Formada em administração de empresas, hoje dedica-se inteiramente à arte como professora e coreógrafa, atuando há 15 anos neste universo. Ao longo de sua carreira, Gisele vem se destacando por unir leveza e potência em sua dança, marcada por deslocamentos dinâmicos e uma leitura musical rebuscada. Conquistou prêmios em festivais nacionais e internacionais, entre eles o primeiro lugar na categoria profissional Master do mercado persa e do Festival Sabá, em Buenos Aires. Foi integrante dos reconhecidos grupos Mahalia Helwa e Mil e Uma Noites. Gisele mantém uma formação contínua, buscando sempre aprimorar-se como bailarina e professora. Ministra cursos e workshops em todo o Brasil, além de dar aulas regulares em São Paulo, na Casa Mil e Uma Noites, e também online. Acho que eu conheço a Gisele, é uma das primeiras bailarinas, assim, desde que eu sou profissional, antes mesmo disso, né? Já faz muitos anos que a gente se conhece. Muitos anos. Mesmo. Né? Que legal. Agora eu vou falar um pouco da Cá. Bailarina, professora, coreógrafa, percussionista e gestora do seu próprio estúdio. Camila Murad nasceu em uma legítima família libanesa, sempre imersa em todos os costumes e valores que compõem a cultura desse povo. Com isso, desde muito cedo se tornou uma amante da arte que os representa e decidiu dedicar a sua vida a exaltá-la e compartilhá-la. Bailarina multipremiada, campeã estadual, nacional, mundial, nos mais importantes eventos da arte oriental, como o Mercado Persa, Festival Shime e SIAD. Ela transita entre muitos estilos e domina com maestria diversos acessórios, indo do véu aos snuds. Na percussão, atua com diversos instrumentos musicais. Aliás, agora você está trabalhando bastante com essa parte, né? De música também, muito bacana. Professora que tem trabalhos reconhecidos fora do país com suas alunas e diretora do estúdio Camila Murad há 12 anos. Também é uma pessoa que eu conheço há muito, muito tempo. Então, gente, muito legal ter vocês aqui. Eu chamei vocês duas, eu uni essa dupla, porque além de eu conhecer vocês há muitos anos e ser fã do trabalho de vocês, eu acho que vocês vão somar muito nesse tema, porque eu sei que ambas gostam de trabalhar com coreografia e com improviso, mas que vocês têm uma paixão especial por um deles, que está estampado na maneira que vocês trabalham, no estilo de vocês e na maneira com que vocês levam a dança. Então, acho que vai ser muito legal a gente trocar nesse assunto. Então, eu queria começar com a gente falando um pouco pro pessoal de casa sobre esses termos. O que é improviso e o que é coreografia na visão de vocês? Bom, coreografia, né? Eu acho que para a gente chamar uma sequência de movimentos de coreografia, ela tem que atender a alguns requisitos, né? Vários, mas resumidamente, qualidade de execução, qualidade de ligação, musicalização, interpretação, né? Nem sempre uma sequência de movimentos se adequa, nesses quesitos, à música. E aí, é uma coreografia?
ou é só uma sequência de movimentos, né? Então, para a gente chamar de coreografia, tem que atender algumas necessidades, algumas demandas da composição musical. A gente tem, né, por exemplo, quando a gente fala de maneira muito rasa sobre características dos sons, a gente tem características importantes. Se a gente pegar um som, a gente tem características como duração, timbre, tonalidade, intensidade, né? Nosso movimento precisa estar adequado ali para ter uma mínima leitura, né? Então, a gente fala de sempre qualidade. Quando a gente fala de improviso, também, qualquer sequência de movimentos, tá lendo aquela música? A gente está dançando de forma improvisada? Ou a gente está só jogando uma remessa de movimentos ali, né? Então, acho que tanto para falar de um quanto para falar de outro, a busca é a responsabilidade de entregar qualidade, né? Então, quando a gente se propõe a dançar uma coreografia, ela precisa atender ao que aquela composição musical pede. E na hora do improviso também, né? A gente até brinca que eu costumo falar que o improviso ele não pode ser o recurso do desespero, gente, sabe? Não deu tempo de coreografar, vou improvisar. Não, né? Tanto para dançar de maneira coreografada, quanto para dançar de maneira improvisada, isso tem que ser uma escolha prévia, consciente, para a qual a gente se prepare antecipadamente também. Perfeito. Acho que aí a gente já traz aí um primeiro tabu, ou, na verdade, um primeiro estigma com a questão do improviso, né? Que é, vou fazer o que veio na minha cabeça de última hora, agora. Né? Claro que existem situações onde a gente não tem um improviso guiado, um improviso estudado, que existem eventos que a gente dança, situações de apresentação que realmente a gente não conhece a música, a gente não sabe o que a gente vai apresentar, o que a gente vai dançar. Mas eu acho que confundir esse termo de improviso com algo feito nas coxas ali, de última hora, que é o grande problema e acaba afastando muitas pessoas de estudarem o improviso, né? Sim. E a coreografia, como você trouxe, também não é uma junção de passos que vão servir para qualquer música. Não, pelo contrário, né? O que você acha, Gi? Eu acho que na coreografia, a gente tem a oportunidade de estudar a música com mais detalhe, e realmente a gente entender esses detalhes de sons, de momentos, né? Momentos em que a música cresce, que ela diminui, detalhezinhos melódicos, percussivos, né? Então, acho que a gente consegue trabalhar com uma riqueza de detalhes um pouco maior. E tanto numa coreografia quanto no improviso, a gente tem que trabalhar de uma forma que a gente consiga traduzir aquela música da melhor forma, né, que a gente conseguir. Talvez, numa coreografia, como a gente pode preparar isso antes e já prever quais são os movimentos que a gente vai colocar ali em determinados momentos da música, talvez a gente consiga isso com um pouco mais, né, de profundidade, assim, de detalhes, de leitura musical, mas no improviso também isso pode acontecer, porque sim, a gente tem a oportunidade de estudar essa música com antecedência para apresentar um improviso de qualidade, assim como a gente conseguiria fazer também com uma coreografia. Então, o improviso realmente não é isso de solta a música e eu vou lá e vejo o que vai sair ali na hora vai descer, hora, né? Vou no feeling ali. Vai vir uma coisa. Uma iluminação. Uma iluminação. Né? E vai rolar a melhor dança da minha vida naquele dia, né? Mas claro que tudo tem os seus prós e contras, né? Sim. Então, às vezes a coreografia pode se tornar algo muito racional, né? E isso não pode acontecer, não pode faltar essa naturalidade que muitas vezes o improviso nos proporciona, né? Porque, de fato, a gente precisa se conectar de uma forma muito mais profunda para que, de fato, a gente consiga ali ter um improviso, né, de verdade, não só jogar passos de forma aleatória, né? Então, acho que os dois são tão importantes quanto, mas cada um com a sua particularidade, né? Eu acho que a gente tem, né, 3 contextos. O primeiro, a coreografia. O segundo, o improviso estudado.
E o terceiro, o improviso inesperado, né? E aí, quem deve se colocar em que situação? Quem se sente preparada para, né? Nem todo mundo consegue, de fato, desenvolver uma coreografia. Isso é trabalho para um coreógrafo, né? Então, a coreografia... E cada um desses 3 cenários tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, por exemplo, a coreografia. A gente tem uma segurança de que aquilo, né? Você tem um roteiro. Então, existe uma segurança ali. Você né? sabe qual que é o próximo passo. Você né? sempre sabe o que vai exatamente o que acontecer. você tem que fazer ali. Exatamente. Tem a parte, né? Você fica preso ali também. E aí, se te der um branco ali, você tem um grande problema. Então, ela também exige... Cada um dos 3 cenários exige da gente, previamente, uma preparação. A gente tem que ter conhecimentos prévios para cada um desses cenários e habilidades já desenvolvidas previamente também para conseguir entregar, né? No caso do improviso estudado, você consegue também, né, absorver diversos detalhes da música, né? Consegue fazer um estudo musical, e isso eu gosto muito de fazer. E para, na hora, você desenvolver a sua dança. Conforme você vai estudando essa música, você já pensa em possibilidades, né? Então, tem as vantagens, né? Tem uma entrega maior. E também tem uma segurança, né? Porque você não está totalmente no escuro. Você não tem a segurança de uma coreografia, mas existe uma segurança. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe como a música vai acabar, né? Você sabe tudo isso. Então, você tem uma entrega maior, né? Do que, no caso, de uma coreografia. Porém, também você tem riscos, né? Você pode não estar no seu melhor dia. Às vezes, aquilo que você percebeu na música, na hora, você não consegue entregar do jeito que você realmente acreditou que você entregaria. E a terceira situação, que é o improviso inesperado, quando a gente não sabe, né? Muitas vezes, como você falou, no evento, às vezes uma competição, a música é sorteada na hora. Às vezes você recebeu as músicas antes, às vezes não, né? Bailarina profissional passa muito por isso, né? De ter que dançar, às vezes, uma música que não ouviu, né? Ou até ouviu, mas vai dançar com uma banda ao vivo que toca ela diferente, que termina ela diferente. Aí você tá esperando um final, vem outro. Nossa, os finais de improviso. Né? Então, assim... Jesus. E aí, nesse caso, é para quem fica muito confortável, eu acredito, sabe? Sim. É para quem tem muito conforto com o palco e poucos problemas com o inesperado, assim, né? Com ter que lidar com situações indesejadas até. Até porque a gente passa por muitas situações, assim, no improviso, até chegar um momento que a gente fala, não, tá tudo bem, agora pode vir que... Eu acho Mas que legal é um isso. processo, né? No começo não era confortável, né? Até com a experiência a gente vai chegando naquele lugar que, não, tudo bem, agora... O que vier, uma música aí, eu vou dar um jeito. Pode não ser o que eu a imagino, melhor o auge, performance, mas eu vou conseguir. eu dou conta. Que eu acho que tem a ver também, né? Às vezes as lunas, a gente acaba improvisando ali, numa aula, alguma coisa, e elas, de onde saiu todos esses movimentos? E eu falo, mas é porque existe um repertório que tá muito dentro de mim, e não só dentro como sendo praticado, porque também é o que eu falo. Se você for num workshop hoje, você for dançar à noite, não vai sair o que você aprendeu de dia à noite. É o que tá já... na memória do corpo. Na memória muscular, absorvido, treinado, e isso vem. Então, quanto mais coisa você tem, e mais você fez esse treino, mais isso... vai vir à tona. Sim, né? E isso, para quem tá começando, de fato, é uma dificuldade muito grande. Dificuldade. Né? Por isso que eu acho que a coreografia e o improviso, eles se complementam, né? Então, eu acho que iniciar, às vezes, num processo coreográfico vai facilitar muito na frente quando você for se aprofundar na questão do improviso, né? Sim. Assim como, estando já um pouco mais confortável no improviso, se acontecer um branco, né? Algo com a sua coreografia, você vai conseguir preencher aquilo de alguma forma, até de repente retomar, né? Do ponto que você se lembrou. Então, eles se complementam. É importante, com toda certeza, ao longo da nossa trajetória dançante aí, a gente passar por esses universos, porque um faz
parte do outro também, né? E quantas vezes eles se cruzam no sentido de que às vezes a bailarina tá dançando um improviso, o bailarino tá dançando um improviso, mas de tanto repetir, de tanto improvisar aquela mesma música, um determinado trecho acaba virando uma coreografia. E o contrário também, né? Às vezes você vai com uma coreografia tão certinha, mas naquele momento do esquecimento, você acaba tendo que improvisar. Né? Então, eles se cruzam, cada um deles exige capacitações prévias, como você disse. Só vai sair num improviso aquilo que está vestido no corpo, aquilo que é automático já, né? E na coreografia só vai sair o que foi muito treinado. O que foi pouco treinado é onde a gente vai errar, né? Então, exige conhecimentos prévios, habilidades já desenvolvidas e também cada um deles capacita a gente de uma forma diferente. Né? Então, eles exigem coisas diferentes da gente e eles também desenvolvem coisas diferentes na gente. É verdade. Vocês percebem também essa certa polarização entre esses dois termos? Porque acho que a gente está em acordo aqui que os dois se complementam. Sim. Mas entre bailarinas amadoras, principalmente, que estão aprendendo, estão nesse caminho, eu vejo que existe uma polarização. Existe um medo de um, às vezes até torcer um pouco o nariz para outro. Vocês percebem isso também na prática de vocês, em sala de aula, que as pessoas se sentem compelidas a... Não, então eu sou uma bailarina de improviso. Ou não, eu gosto de coreografia. Eu acho que talvez tenha um perfil também, né, de alunos. Então, vou dizer por mim. O perfil das minhas alunas, elas se sentem mais confortáveis preparando uma coreografia para subirem mais seguras no palco. E a questão do improviso é algo que eu tenho que ir trabalhando com elas e falando, olha, é importante, vocês precisam desenvolver essa habilidade. Imagina, às vezes surge uma oportunidade muito bacana para vocês dançarem, né? Vocês não vão ter a oportunidade de preparar um passo milimetricamente ali, encaixadinho na música, e vocês vão deixar de participar porque não se sentem seguras de repente ter que improvisar alguma coisa ali em cima do palco. Claro que isso para alunas que já estão aí, né, há alguns anos em sala de aula, mas é algo que eu tenho que ir inserindo em sala de aula. Olha, vamos aqui, vamos improvisar, vamos, né? Porque o perfil delas é mais voltado para coreografia, né? De preparar isso com mais segurança antecipadamente. Não sei se talvez, né, a Camila, por já ter um perfil mais, né, de gostar do improviso, talvez as suas alunas também, não sei. Então, na verdade, vai muito do momento, assim, do nível de cada uma. Como a gente, né, tá conversando sobre essa coisa de só vai sair no improviso aquilo que já maturou no corpo, né? O improviso, ele exige uma certa maturidade daquele repertório. Então, depende muito do momento. Esses dias, uma aluna, tempos atrás, falou, eu tenho muita dificuldade de improvisar. Só que ela tinha acabado de começar a fazer aulas, né? Então, eu falei, não, você não tem dificuldade de improvisar. Ainda não chegou o momento de você ficar confortável com isso. Você não tem nem repertório para estar confortável com isso. Perfeito. Vai acontecer, né? Estudando o que é necessário estudar vai acontecer, né? Então, assim, depende muito do nível das alunas, sabe? Mas elas costumam... Eu incentivo muito as duas práticas, né? A coreografia e o improviso. Agora, já, se é pra eu escolher o que eu vou fazer no palco... Agora a gente vai falar disso agora! Que eu quero aqui revelar pro mundo, pra quem ainda não sabe, o que elas gostam mais de fazer. Mas vou deixar vocês falarem, né? Eu acho que como quando a gente é criança, as nossas primeiras... memórias, os nossos primeiros incentivos, eles vão fazer parte do nosso DNA, não são determinantes, então eu posso ter um início de aprendizado e depois eu me interessar por outra coisa, mas eu acho que eles acabam também tendo uma relevância no que a gente gosta, no que a gente tem facilidade. Então eu queria saber de vocês como foi o início da trajetória de vocês em relação a esses temas e como que isso desemboca no que vocês gostam mais de fazer, que aí vocês podem falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. É curioso eu falar sobre isso, porque eu tenho muitas recordações, assim, eu como criança, pequenininha, criando coreografias.
Sem dançar ainda? Sem dançar. Ai, gente! Eu lembro que tinha aqueles livrinhos com fita. Então tinha o livro que contava a história do Rei Leão, e aí colocava fita no rádio, aí tocava a musiquinha, que se acompanhava, né, no livro. E eu criava a coreografia com essas músicas. O que eu fazia, eu queria muito saber. Queria muito ter vídeos e registros, assim, desses momentos, porque... Falei, cara, da onde eu tirava? Né? Porque eu não fazia aula de balé, enfim... E eu lembro que eu chamava o meu irmão pra fazer ele dançar junto comigo, sabe assim? De ter ali ele participando. Na minha época de escola, eu já tinha feito algumas aulas de jazz e tal, e tinha, como é que chamava? Tipo, talentos, né? Evento que eles faziam de talentos da escola. E eu juntava minhas amigas e criava coreografia com elas pra gente apresentar. Será que ela gosta, gente? Será que eu gosto? Então, eu não sei, desde criança gostei de criar. Então, acho que essa parte de criar coreografia sempre fez parte realmente de mim. E quando eu iniciei na dança do ventre, desde o início era sempre coreografia. Sempre preparava os meus números, né? Pensando direitinho quais movimentos que eu ia colocar ali. Meu primeiro solo, né, a coreografia que eu criei pra mim tinha 3 meses de aula, então eu falo para as minhas alunas até que estão iniciando, que elas acham que não são capazes, né, de criar, enfim, de dançar, eu falo, são sim, e eu sou prova disso, né, incentivo, inclusive, bastante elas a dançarem desde do início, e o improviso, ele apareceu, sim, surgiu, né, anos depois. Tá. Não foi algo que eu já trabalhava desde do início, não. Então, comecei trabalhando com coreografias. Eu já tenho um perfil muito mais voltado ao improviso, assim, pela história, né? Por como a minha dança se construiu e por característica mesmo. E agora, a Gi falando de coisas de escola, eu lembrei que, assim, na época de escola, gente, todo trabalho de escola eu inventava um jeito de colocar uma dança nele, sabe? Qualquer dança, qualquer estilo de dança. E aí eu botava todos os amiguinhos pra dançar. E aí eu coreografava pra todo mundo. Minhas amigas vendo isso daí, porque eu tenho amizade com o pessoal até hoje, desde o prezinho, né? Sim, então vai passar um filme na memória da galera, né? E sempre assim, sempre tudo que eu, né, na minha trajetória com a dança oriental, desde como que nasceu minha dança, né, gente? No berço familiar. Então, nasceu improvisada, né? Nasceu num contexto muito livre, sabe? Minha primeira memória dançante, eu tinha, assim, coisa de uns 6 anos, talvez. E a gente estava num clube árabe, que a gente passava os feriados, lá toda a colônia árabe se reunia para passar o feriado, final de semana, nesse clube. E sempre tinha música ao vivo. Então, eu lembro que eu estava na frente da banda, assim, a banda inteira lá tocando. Era, por exemplo, carnaval. Eram 4 dias a família enfiada nesse clube. E era um carnaval árabe, era música árabe o tempo inteiro, roda de dabique enorme o tempo inteiro. Tinha confete, tinha serpentina, mas só tinha música árabe. Né? Então, era um carnaval curioso, assim, né? Uma delícia. E aí, a gente ficava todos os dias lá. E a minha primeira memória é essa. Eu na frente da banda, dançando muito livre, sabe Deus como, né, gente? Não estamos falando de uma qualidade nesse momento. Mas dançando muito livre ali, né, muito feliz, e as pessoas se reunindo ao meu redor, assim, meio impressionadas, né, tão pequena, e aí o pessoal em volta, assim, falando, olha, os músicos parando de tocar, falando, olha isso, ela dançando, né? E naquele momento eu lembro de ter pensado, nossa, olha como é louco, né, uma memória, é a minha primeira memória de dança oriental. Eu pensei, cara, quando eu danço, eu me sinto tão feliz, e todo mundo à minha volta fica tão feliz, é isso que eu vim fazer nesse mundo. Foi um momento, assim, de... Que legal. Sabe? E dali, né, claro, você vai, né, adquirindo capacidades técnicas, né, e, enfim. Mas sempre, para dançar solo, eu escolho improvisar. Sempre. Até quando eu posso escolher coreografar. Se eu tô dançando coreografada, eu tô dançando com alguém. Se eu tô dançando sozinha, eu estou sempre improvisando. Improviso. Até em situações, assim, cruciais na minha vida. Competições muito importantes, onde eu poderia escolher a música previamente, criar uma coreografia previamente, eu escolhi improvisar. Porque o que eu estudo, musicalmente falando, para esse meu lado percussionista,
improvisar também é, para mim, uma oportunidade de colocar esse estudo à prova. Eu não perco essa oportunidade, entendeu? Então, eu gosto muito, como eu estudo muito sobre questões de teoria musical, construção musical, eu gosto de improvisar. Eu gosto de passar isso para o corpo de uma forma não previamente determinada. Então, você também gosta de um risco. Eu gosto. Eu gosto. Né? Pensando porque, se você tem, às vezes, até você falou agora, pô, numa competição, que é a situação mais tensa, né? Assim, em termos de avaliação, você vai ser julgada, tem um prêmio em jogo, e aí você escolher dançar de improviso, você gosta dessa situação ali do momento. Eu gosto da entrega. Eu gosto da entrega, assim, sabe? De saber, embora a coreografia tem muitas coisas importantes que eu gosto também, o improviso, ele me leva para um lugar de muita entrega, de muita conexão com aquele público, sabe? Diferente da coreografia, e não melhor e nem pior, o improviso, ele é uma situação única. Se você improvisar 10 vezes aquela música, vão ser 10 apresentações diferentes. Sim. E eu gosto dessa particularidade, sabe? Eu gosto de saber que aquilo só vai acontecer daquele jeito uma vez. Então, é uma... Mas é bem legal de ouvir isso, né? Eu, particularmente, gosto muito de improvisar também. Acho que por conta do meu histórico, né? De também ter começado o aprendizado num ambiente, numa escola que... uma professora também que... dava essa chance da gente sempre ir treinando o improviso. Então, essa coisa mais espontânea, mais natural, de, cara, não importa o que tocar, eu vou dançar. Isso foi uma coisa que eu acho que foi a meu favor. Mas em situações onde, hoje, profissionalmente, eu tenho uma responsabilidade também ali, dependendo da situação, eu gosto de fazer, claro, sempre o estudo, sempre o estudo, mas às vezes eu gosto de marcar uma parte ou outra ali, porque eu não quero correr o risco de na hora não sair aquilo que eu tava me programando, que às vezes no improviso acaba escapando. Acaba ali, escapando, né? Então, Ká, já nisso que você trouxe, sobre o improviso em situações, né, de como estudar esse improviso, como que uma pessoa se prepara para essa situação, né? De, por exemplo, estar numa banca, improvisando, sem aquela sensação que ela tá sempre fazendo a mesma coisa, ou que ela deixou de fazer algo muito valioso, que na hora você tem um acaso ali, né? Sim. Você tem ali... Não que na coreografia não tenha, gente, que eu acho que é isso também, não é 880. Não. Na coreografia também, às vezes, você se programou para fazer de um jeito que não sai, né? Eu acho que tudo isso que a gente tá falando tem a ver com o preparo. O preparo prévio vai te preparar para improvisar melhor, para se sair melhor na coreografia. Mas o que você acha, assim, que daria para a pessoa estudar para ela conseguir dar o seu melhor no improviso? Bom, para dar o seu melhor no improviso, ele tem que ser um improviso estudado, né? A gente não está falando aqui do improviso inesperado. Do improviso inesperado, né? A gente está falando do improviso estudado. Então, assim, é necessário, na minha opinião, estudar muito a questão do detalhamento musical, né? Fazer um mapeamento mesmo dos acontecimentos da música. Primeiro, esse estilo musical. Eu tenho um repertório grande, porque às vezes a menina nunca dançou um folclore. Ela já dançou várias vezes clássico, moderno, um folclore não. Então, não é o momento dela improvisar um folclore, por mais experiente que ela seja em outros estilos, né? Então, a primeira coisa, aquele estilo. Eu tenho um repertório grande, eu fico confortável, eu tenho um domínio do repertório. Porque ter um repertório grande é uma coisa, ter o domínio desse repertório é uma outra coisa, né? Então, primeiro, essa avaliação. Esse estilo. Tem um repertório grande, tem um domínio desse repertório, fico confortável com ele? Primeira coisa, fico. Então tá, vou escolher minha música. Escolhi minha música, vamos estudar essa música agora. Eu sei em cada momento o que está acontecendo. Eu consigo perceber de forma automática, na hora que eu estou improvisando, que ela cresceu, que ela retraiu,
né? Eu consigo perceber o que acontece na percussão, o que acontece na melodia e qual é a dinâmica entre essas duas cenas para construir um corpo. Dentro do que eu percebo, eu tenho um repertório que se encaixa nisso de forma espontânea. Isso é um ponto, porque às vezes a gente percebe, né? Vejo muito isso em sala de aula. Eu sei que tem o floreio, eu sei que tem ali um ponto, tem uma guitarrinha que aparece no final daquela frase que eu quero pegar, mas será que eu tenho o repertório pronto e automático para pegar isso, né? Exatamente. Então, assim, tem que acontecer uma avaliação sincera ali, né? Uma autoavaliação, né? O Sim. meu repertório dá conta disso? O meu repertório que eu domino e fico confortável, não que eu conheço, né? O que eu fico confortável, né? E a questão que você falou, às vezes a gente se sente fazendo a mesma coisa a música inteira, né? Repertório não é só... Quando a gente fala de repertório, a gente não fala somente de quantidade de movimentos que eu sei fazer, mas como eu sei fazer cada um deles, né? Eu tenho grandes variações de cada movimento do meu repertório, que eu posso ter um repertório enorme, mas cada um eu só sei fazer de um jeito. Né? Aí na hora de improvisar, dificulta algumas ligações, dificulta umas suavizações, né? Porque eu tenho que sair bruscamente de uma dinâmica de corpo para ir para outra, porque eu não consigo continuar naquela dinâmica lendo a mudança que aconteceu na música. Né? Perfeito. Então eu falo que o preparo da coreografia, o preparo do improviso são muito diferentes. Cada um exige conhecimentos muito específicos. Cada um exige habilidades muito específicas que a gente precisa desenvolver antes, né? Com certeza. E tem uma coisa emocional do improviso que, assim... Por exemplo, e tem uma coisa também na coreografia, trabalhando com alunas, né? Na coreografia, muitas vezes eu vou passar uma coreografia para elas, aí eu falo, olha, gente, aí no momento em que entra um instrumento tal e ele faz esse som aqui, a gente vai fazer... Aí elas olham e falam, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Já ouvi essa música tantas vezes, eu nunca tinha ouvido esse instrumento fazendo essa frase. Porque a experiência traz também uma capacitação auditiva diferente, né? Então, a gente ouve a música de um jeito que muitas vezes nossas alunas demoram um pouquinho para ouvir. Elas ouvem depois que a gente mostra. Muitas alunas falam, nossa, depois que você mostra... Aí eu começo a ouvir, aí eu não consigo mais não ouvir. Né? Sim. E no caso do improviso, a gente faz, às vezes, exercícios em sala de aula para improvisar. O medo de errar, né? A questão emocional... Eu acho que algumas pessoas têm um tabu com o improviso. Eu falo, parece uma crítica, parece pesado isso, mas me entendam bem. Às vezes é um pouco também... Se eu tô pronta, claro, eu tô falando de uma pessoa apta a improvisar. Alguém que já tem experiência suficiente, conhecimento suficiente, habilidade suficiente. E aí eu não quero improvisar. Será que também não existe uma vaidade que não deixa eu me permitir errar? Quando a gente entende que a gente é humano e que a gente pode errar, algumas coisas ficam mais confortáveis. Na sala de aula, quando eu proponho improviso para a turma de intermediário, por exemplo, de básico para intermediário, a primeira experiência delas é de tremer, na sala de aula. Sim, eu sempre falo que tem um certo... Uma pânica, eu brinco, né? A pânica do improviso, que sempre... Sim. Gente, hora do improviso. Sai correndo. A pessoa, às vezes, como a gente tava falando, já dança há bastante tempo, tem capacidade, mas naquele momento aquilo desestabiliza a pessoa, não se sente né? capaz, né? Então, assim, na sala de aula já trava. Por quê? Será que não é uma pessoa que se cobra demais? Muitas vezes um erro, gente, ele se transforma numa coisa tão bonita em cima de um palco. Se você estiver confortável e aberta a... Tem um vídeo que o pessoal fala muito de um vídeo meu num show de gala. Que o bastão caiu no chão e eu levantei o bastão pro alto com o pé, peguei, saí brincando e rindo. E aí metade das pessoas falam que ele caiu e eu aproveitei. Metade das pessoas falam que eu derrubei de propósito só para poder fazer isso, que eles falam que eu fiquei feliz demais quando esse bastão caiu. Vou contar a verdade? Não, né? Não. Vou deixar no imaginário. Deixa essa lenda urbana. Mas às vezes uma coisa que poderia dar errado... O que você faz depois dela? É isso que realmente importa.
Tem esse controle emocional também, né? E essa relação com o emocional. Sim. Então, Gi, a gente conversou nos bastidores um pouco, né? Sobre como também eu acredito, e acho que acreditamos aqui, que a nossa personalidade, além, então, dessas influências que a gente teve, vão influenciar nas nossas escolhas e nos nossos desafios. Então, conta pra gente um pouco como que foi quando você começou a improvisar também, né? Sim. E desse processo que você passou com isso. Eu já passei isso, né, isso na pele, né, que a gente vê hoje nas nossas alunas. Eu lembro exatamente que eu era igual. Então eu falo para elas hoje, eu falo assim, eu já passei por isso, tá? Entendo, mas é necessário, né? E hoje eu tento introduzir para elas realmente desde o início, né, de irem se soltando, improvisando, tendo, na verdade, esses dois lados, né, delas se sentirem que são capazes de criar algo, se elas quiserem, sim, com o repertório que elas têm ali naquele momento, assim como elas também são capazes de improvisar, da gente colocar uma música ali e elas se soltarem de uma forma livre, né? E verem que o corpo tem já ali uma memória e que elas são capazes de dançar também, mesmo que não tenha algo ali pré-definido, né? Para elas fazerem. E comigo foi assim, né? Então, eu trabalhei com coreografias durante um bom tempo, até que uma primeira vez que eu fui dançar em um lugar fora de onde eu estava acostumada, que era o palco ali da minha escola, e fiquei muito nervosa. Então isso é um fator, o fator emocional, né, ele conta muito, tanto para uma coreografia, porque ele é capaz de destruir tudo que você se preparou para chegar ali, né? Sim. E no improviso é a mesma coisa. Se a gente não controla, né, as nossas emoções ali, o nervosismo pode te deixar... É como se você não ouvisse a música. E aí, como que você vai improvisar se você não tá nem conseguindo ouvir a música? Aquela conexão que a gente precisa para lembrar dos detalhes. Então, eu acho que o fator emocional é extremamente importante, às vezes até mais, né, dependendo da pessoa, né, às vezes a pessoa já tem, né, essa dificuldade mesmo, insegurança, né, muitas vezes, e eu não sei se insegurança, mas eu tinha esse controle, né, de não querer errar. Então, era por isso que eu criava as minhas coreografias, pensando exatamente o movimento seguido do outro, aonde meu braço ia, né? Porque eu não queria errar. Eu queria subir e entregar aquilo que eu realmente tinha me preparado para fazer. Então, claro que quando eu não conseguia, porque isso é muito normal, né? Às vezes não sai ali exatamente como a gente gostaria. Eu ficava chateada. Então, foi algo que eu me cobrava. E as pessoas têm, né, esse lado autocrítico muito forte. É algo que a gente vai aprendendo a lidar com a experiência, com a nossa maturidade, né? Hoje eu falo, vamos aceitar a nossa arte, né? Eu brinco assim, mas no começo não era, né? Eu ficava chateada, tudo, e falava, não, então preciso melhorar aqui para a próxima. Então, isso me fez também me tornar, claro que isso tem a ver com a nossa personalidade também, mas me fez deixar a questão também, esquecer um pouco da questão expressiva, né, expressividade, sentimento, porque eu focava muito na técnica. Então, claro, foi muito bom nesse quesito técnico, né? Então, de habilidade técnica, limpeza de movimentos e essa profundidade de leitura musical e tudo mais, mas faltou o outro lado tão importante quanto, que é o sentir, né? De o que essa música comunica, o que eu quero passar, o que eu estou sentindo e quero que as pessoas sintam também enquanto eu danço, né? Então, isso eu fui ter mais clareza da importância alguns anos depois. E quando, claro, também comecei a ser cobrada por isso, né? Quando a gente começa a levar nossas danças pro palco, competições e tudo mais, tá faltando isso aqui, né? Tá faltando. Então, é uma dificuldade que eu realmente sempre tive e que tem a ver com a minha personalidade, que eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Uma pessoa que não sou, assim, super aberta e comunicativa, conecto todo mundo. Eu preciso de um certo tempo ali,
né, estreitar essa confiança. Então, é a mesma coisa que subir no palco. Então, subir no palco, eu tô ali sozinha, tá tudo bem. Mas colocar aquilo tudo pra fora foi algo que eu, sabe, sempre vim trabalhando. E continuo, né, sigo aí nisso. E que a dança me ajudou muito pessoalmente falando também. Então, foi, assim, um processo de autoconhecimento através da dança muito, assim, importante. E que, com certeza, isso muitas pessoas também passam, né? Nossa, com certeza. E o autoconhecimento é a chave. Porque você também ser uma pessoa muito controladora vai dificultar, vai prejudicar a sua coreografia também. Com certeza. Né? Porque a coreografia, ela também, para ser feita com naturalidade, com segurança, você não pode estar 100% no controle, porque senão ela não vai sair exatamente como ela deveria. Sim, porque não é para parecer que ela é uma coreografia. Exato, não pode parecer. Então, tem que ter a naturalidade ali, como se fosse, né? Então eu queria até que a gente falasse um pouquinho mais disso, que é, da mesma forma que o improviso pode ser uma muleta para não vou preparar direito, isso acontece, Sim, a gente percebe isso. Também, não saber coreografar, não saber trabalhar com a coreografia também é uma muleta para tudo tá sempre ao acaso, sempre tem que ser o que vem na hora. E eu acho que a coreografia, isso eu fui descobrir mais pra frente, né, no oposto, que a coreografia ajuda você a desenvolver repertório, a limpar os movimentos, construir ligações, saborear a música de um jeito que, quando você repete várias vezes a mesma coisa, só aquilo consegue te propiciar fazer aquilo, né? Você vai lapidando e às vezes até deixando ela cada vez mais rica, né? Porque a gente escuta de novo, não tinha percebido esse detalhezinho aqui. E aí você vai preenchendo e encorpando ela, né? Eu acho que a coreografia, quanto mais ela é repetida, melhor ela fica. E eu acho que o improviso também. Quanto mais você improvisa uma mesma música, melhor aquilo fica também, né? Que eu acho que a disciplina que a coreografia exige é uma coisa importante da gente conseguir trabalhar. Como a gente está conectando também com a personalidade, né, com essas coisas. Eu lembro uma aluna minha que era super boa tecnicamente, mas ela gostava só de improvisar. Mas só mesmo. Não é que ela queria... Era um problema para ela estar numa coreografia. Então eu falava, traz 1 minuto coreografado para eu ver... Porque se você não coreografar, cada vez você vai fazer uma coisa nova. Só que não é que ela era uma profissional que tem esse nível de consciência que você trouxe, do que repertório... Não, você precisa desenvolver... Você não tem tantas variações de passo assim. Então faz a coreografia pra gente... aprender, conseguir na coreografia como se você estivesse escrevendo o que você tem aqui, né? Sim. Então você consegue ver, e ela não conseguia. Então tinha um caráter ali dessa disciplina e desse sair dessa zona de conforto, no caso dela, que era deixar o corpo fazer sempre uma coisa nova, né? Eu acho que a coreografia, ela permite isso, né? Às vezes, eu só sei improvisar. É falta de disciplina, será? Pra estar numa coreografia? E curtir esse processo de repetir, e repetir, e repetir, e lapidar, e construir, né? Ou então, só danço coreografada. Falando de pessoas aptas a improvisar. Isso. Será que também não é um pouco de medo do desconhecido, medo daquilo que precisa ser contornado? Porque para improvisar, você tem que ter uma habilidade e uma agilidade em consertar aquilo que não saiu do jeito que você queria, né? Sim. E tá exposto ali numa certa vulnerabilidade, né? Que uma outra coisa também, gente, que eu acho que acaba pesando um pouco na nossa conversa como um todo é o seguinte. Nós somos bailarinas profissionais, então a gente tem a oportunidade de estar no palco várias vezes no ano. Exato. E isso é uma coisa também que às vezes a gente fala aqui, só que nós construímos essa experiência, essa bagagem, para saber se virar, para saber coreografar e não ficar engessado. Sim. E às vezes a pessoa vai se apresentar 2 vezes no ano. E isso pesa também, porque já é uma situação tensa.
Aí ela vai levar a coreografia. E a gente, às vezes, né? E por isso que eu falo, você tem que saber o ponto que você tá e não se cobrar a mais. Porque às vezes você vai ficar nervosa, a gente fica nervosa. Nós ficamos, né? E é a experiência que vai trazendo também essa, né? Essa naturalidade. Sim. Agora, Gi, o que você acha que é importante da gente desenvolver para fazer uma coreografia bonita e natural? Eu acho que a musicalidade, né, algo que eu acho que tudo começa a partir da música. Primeiro, uma música que realmente toque seu coração, que você, sabe, goste muito, porque pensa, para criar essa coreografia, você vai ali trabalhar em cima dela por um bom tempo. Então não pode ser aquela música que você vai ouvir e falar, nossa, eu não aguento mais. É verdade. E muitas vezes a gente aproveita essa coreografia, apresenta mais de uma vez, que é o que realmente, né, a gente deveria fazer, não só ir descartando, né? Imagina, nossa, fala mais sobre isso, por favor. A gente leva ali todo um processo, né, para criar essa coreografia, construir ali um trabalho, e a gente simplesmente vai, dança uma vez, descarta e começa tudo de novo para uma próxima, né, oportunidade. Às vezes, até em um espaço curto de tempo, não quer aproveitar, não. Às vezes, cria uma coreografia rápida ali em um mês porque não quer. Já postei o vídeo no meu Instagram. Exatamente. Né? Imagina, não quero usar essa coreografia de novo, vou criar outra. E não, gente, assim, é trabalhoso esse processo, né? De estudar a música de uma forma aprofundada, de organizar ali grupos de movimentos que você vai trabalhar para que essa coreografia seja dinâmica. Então, isso é interessante também, né? Que é aproveitar o repertório que a gente tem já, mas utilizando as suas variações, técnicas diferentes em cima de um mesmo movimento, dinâmicas, né, que a gente aplica num movimento simples de base, que vão ganhando caras diferentes. Eu acho que esse processo é muito legal na coreografia, né? Às vezes aquele movimento que você acha lindo, né, e que você quer muito aprender a fazer, coloca na coreografia. Sabe? A repetição ali você vai conseguir incorporar aquele movimento. Então, acho que essa é a principal diferença, assim, talvez, do improviso. Que o improviso é o que a gente fala que é a sua verdade ali, que é o que você tem de memória no seu corpo. E que talvez a coreografia te dê a oportunidade de você ir acrescentando ali nela um repertório que você quer ter. Sim. Né? Pra te ajudar até a improvisar. E aí, você quiser. A coreografia vai te ajudar a incorporar aquele movimento e que ela vai sair depois no teu improviso. Né? Então, acho que as duas caminham juntas por conta disso. Então, esse é um processo muito legal e também trabalhoso da coreografia. E por que não a gente aproveitar ela, então, para outras oportunidades e ir lapidando ela ao longo desse processo, pedindo feedback de profissionais, né, que a gente admira. Então, isso é muito legal, né, a gente ter esse trabalho e, né, quero ter uma visão da Paty, então vai lá, apresenta essa coreografia, que é o que as competições, né, dão oportunidade também, né, pra gente ter esse trabalho, mas com esse cuidado de ainda assim ser algo natural, né? Então, claro que a escolha desse repertório tem que fazer parte da sua essência ali como bailarina. Não dá pra gente também sair pegando movimentos, né, aleatórios lá o tempo todo, né, na sua coreografia. Ou às vezes até fazer uma coreografia, porque tem gente que encomenda, né, coreografias. A gente trabalha com isso. Sim. E às vezes a bailarina que você escolheu não tem nada a ver com o seu estilo. Eu acho isso um pouco complicado, porque às vezes você quer estudar mais o estilo daquela bailarina, mas tem que ter um pouco de você ali também, né? Senão acaba ficando... perde essa naturalidade, né? Total. Esse é um cuidado realmente que eu, por exemplo, trabalho bastante com essa parte, né, de criação coreográfica para outras bailarinas. E eu tento ter esse cuidado mesmo, de assistir a dança dela antes e ver como é que é, porque senão vira uma coreografia da Gisele que não dá para encaixar para todo mundo. Né? Não dá para encaixar para todo mundo. Então, acho que esse processo de coreografia tem que ter esse cuidado mesmo de se tornar algo natural e que a gente tem que pensar em tudo desde o início, né? Na questão técnica, da musicalidade, da expressividade desde o início. Não é, beleza, quando eu terminar ela, eu vejo o que eu faço aqui
né, com a minha expressão, porque a expressão faz parte dos movimentos, da intencionalidade também que a gente coloca em cima deles, né? E se a gente pensa nisso desde o início, a gente consegue ir trabalhando de uma forma completa essa coreografia, e lá no final, com a repetição, eu acho que ela vai se tornando cada vez mais parte, né, do seu corpo ali, e ela vai se tornando natural, que é a ideia que a gente suba no palco e que ela flua de uma forma natural, que não tem essa carinha de coreografia, sim, né? Sim. Que ela flua natural e como você tá segura, se você errar também, você coloca uma outra coisa ali no meio. Você conhece tão bem né? a música que você vai saber preencher. Sim. Né? Se você acontecer algum, sei lá, algo que a gente inesperado, né? Ah, pisou na saia, o véu que enganchou, você vai saber como sair daquilo, que você já treinou isso antes também. Sim. Né? Então, é a gente sempre fazer os nossos treinos como se fosse ali na hora, valendo, né? Que aí a gente já consegue Sim. prever o que pode acontecer e como sair daquilo, né? Como sair dessa situação e também, assim, levar em consideração que podem acontecer, né? Pequenas... Sempre acontece, gente. Os imprevistos coreografado, sempre improvisado, acontecem. vai acontecer, Mas né? não tem esse atalho, eu acho, né? Que às vezes acontece isso, a pessoa não tá madura o suficiente na sua técnica e ela também quer dançar uma coreografia. Isso acontece Exato. também. Ela quer dançar uma coreografia dificílima para ela, que ela não tem segurança dos movimentos que estão sendo executados. Sim. Então, às vezes acontece isso, a pessoa tá errando muito. Aí eu vejo e falo, vamos reparar se você tá errando porque você não decorou. Sim. Mas normalmente é porque ela não sabe fazer o passo. Às vezes falta a base daquele movimento super elaborado que tá ali, né? Exato. Eu já vi as duas situações, assim, tanto corpos com repertório mais amador, dançando uma coreografia de nível profissional, e aí não fica bem executado, não fica bem ligado, não fica bem musicalizado, não fica expressivo, né? E já vi o contrário também, assim, corpos muito capacitados dançando coreografias extremamente simples. E fica lindo, né? E aí tudo parece mais elaborado nesse corpo, né? Você fala, gente, né? Então, a qualidade da execução, o quanto aquilo tá maduro naquele corpo, né? Precisa de tempo, né? Pra maturar aquele repertório, não tem jeito. Tanto pra coreografia quanto pra improviso, o corpo tem que estar bem preparado, né? O corpo é a matéria-prima daquilo, gente. Então, se aquele corpo não foi estimulado o suficiente para desenvolver aquilo, nem coreografado, nem improvisado vai ficar confortável, né? E o fator emocional que a Gi falou que influencia na coreografia, né? Pode destruir uma coreografia. Ele influencia nos dois, né? Total. O fator emocional é uma coisa que é muito negligenciada, né? E ele é muito importante. Sim, né? Sim, demais. Porque para dançar uma coreografia, se você não estiver bem, destrói aquele momento. Para dançar um improviso, se você não estiver bem, não sai nada, né? Então, cuidar do emocional, independente de que nível eu tô e o que eu vou fazer, é uma coisa muito importante, né? Se colocar ali a serviço, entender que o artista, ele tá ali a serviço da arte, né? Então, independente de coreografado, improvisando, entender a responsabilidade de entregar qualidade, né? O improviso inesperado, por exemplo, ele é, na minha opinião, para quem gosta muito de estudar teoria musical, construção musical, porque aí você consegue ter a capacidade de prever certos acontecimentos. Se você não estudou a música, você tem que conseguir prever. E a gente estudava muito isso na época da pré-seleção, né? Da Casa de Chá, que eu acho que a gente fez mais ou menos no mesmo período, talvez. Foi 2012. quando eu estudei o improviso de uma 2012, forma aprofundada mesmo. Né? Que aí você tem que se colocar em situações Que ano que realmente... você fez? 2013. Você? Eu prestei 2011 para entrar 2012. Eu prestei 2012. Então foi perto. 2011, 12, 13? Eu acho que foi 2012. Foi 12? Eu acho que vocês foram no mesmo ano. Também, Mas era uma situação que a gente se colocava nesse lugar, né? Sim. De ter que improvisar ali e ir prevendo o que a música traz, né? E, enfim. E aí, gente, a gente já tá se encaminhando mais pro final, mas antes da minha última pergunta, teve uma situação que vocês comentaram bem curiosa, que as duas ganharam a mesma competição,
Só que Sim, dançando em anos diferentes. de maneiras diferentes, né? Em Como anos que foi diferentes, isso? né? Olha que legal. Uhum. Foi o Mercado Persa, né? O Mercado Persa, a categoria profissional master do Mercado Persa. Eu fui campeã em 2018 e a Gi em 2019, né? E eu estava em 2018 dançando um improviso. Eu escolhi a música um dia antes. Então, eu fui durante a semana ouvindo algumas músicas, pensando em... Porque, né, você chegava na hora e entregava seu pendrive, você não precisava mandar antes a música, né? Então, fui ouvindo durante a semana algumas músicas, beleza. Na véspera, escolhi minha música, ouvi, percebi o que eu acreditava que eu precisava perceber, né? E fui improvisar no palco. Aí, tive a alegria de ser a campeã. E aí, no ano seguinte, eu estava no júri e a Gi estava dançando no palco, lindamente Foi coreografada. Uma coreografia que eu super elaborei, assim, acho que foi um marco, assim, meu processo coreográfico foi aquela coreografia e que fui campeã. Olha E aí, só. ela foi a campeã. Então, ou seja, as duas coisas funcionam, né? Você pode ser campeã improvisando, você pode ser campeã coreografada, independente de ser campeão ou não, você pode entregar um número de qualidade improvisando ou coreografado, desde que você estude e se prepare para aquilo. Essa preparação, né? A preparação, ela é necessária. O improviso, ele não é algo despreparado, né? Então, são preparações diferentes, mas ambos exigem muita preparação. Sim. Todo episódio fica meio repetitivo, mas a gente fala de preparo e autoconhecimento. Que eu acho que são duas coisas que fazem o artista evoluir, né? Sim. A cada vez. Sim. Meninas, o nosso tempo é curto. Já estamos acabando. Quero agradecer demais vocês. Eu aprendi demais hoje mesmo. Já era fã das duas e saí mais ainda, porque adorei as coisas que vocês trouxeram. Eu queria que vocês dessem uma dica final pro pessoal de casa, deixassem também as redes de vocês. Eu vou colocar depois, também aqui na descrição. Mas dá uma dica para quem tá aí nesse caminho e o que vocês quiserem mais acrescentar. E pode falar ali para aquela câmera. Bom, a minha dica é que vocês curtam muito o processo, né? Tanto de coreografia, improviso, saibam que é realmente importante a gente ter esse estudo de ambas as coisas, mas não esquecer do porquê estamos aqui, né? Dançando. Acho que sem perder essa essência realmente do que faz o nosso coração vibrar, né, que eu acho que é o que faz a gente seguir aqui também há tantos anos, né, independente dos nossos altos e baixos, mas é a gente sempre lembrar do que faz o nosso coração vibrar e compartilhar essa arte que a gente tanto ama. Então é isso, dancem, sejam felizes, seja coreografando ou improvisando, e é isso. Ah, que lindo. Bom, a dica final é, gente... Estude, né? Se prepare, faça aquilo da maneira que é também confortável para você naquele momento, buscando sempre se desafiar numa medida saudável, né? Não estagnar ali, mas se desafiar numa medida saudável que te deixe confortável, né? Então, se for coreografar, se for improvisar, faça isso com responsabilidade. É importante que o povo árabe, que a cultura árabe sejam sempre muito bem representados. Então, tenham bons profissionais para orientar vocês, independente da escolha que vocês vão fazer, se vai improvisar, se vai coreografar. Estejam acompanhados por bons profissionais. A gente tem muitos bons profissionais para isso, né? Hoje a gente tem aí uma gama muito grande de pessoas capacitadas em diversos assuntos, em diversos estilos. Então, busquem, né? Sejam responsáveis, entendam que nós, artistas, estamos a serviço da arte, estamos a serviço da cultura árabe, do povo árabe. Precisamos entregar qualidade quando a gente sobe num palco, quando a gente entra numa sala de aula, fazer isso com o máximo do nosso amor, lembrando que a gente faz para outros seres humanos, né? Sempre lembrando disso, né? E posso falar de uma coisa comercial aqui? Pode! Estou, inclusive, elaborando um curso sobre improviso, tá, gente? Logo, logo vocês vão ver aí divulgações para a gente acabar com esse tabu, para ele começar a ficar mais confortável, né? Para vocês conseguirem improvisar de forma mais confortável e com qualidade, né? Então,
tô elaborando aí de acordo com aquilo que eu acredito que é necessário. Quais são os conhecimentos específicos necessários para improvisar com qualidade? Quais são as habilidades prévias que eu tenho que ter? E como eu desenvolvo isso, né? Então, fiquem atentos com isso, tá? Sejam felizes dançando. Entreguem o melhor de vocês sempre. Se preparem. Curtam. Gente, muito obrigada. Eu amei demais. Bom. Foi muito bom. Passou muito rápido. Eu tenho que fazer Passou parte 2, parte 3, porque é muito assunto. E quero agradecer de coração vocês. Para vocês que estão em casa, esse papo foi incrível, né? Acho que fica aí também essa mensagem final das meninas que o importante é a gente dançar, independente de você ser profissional, estar se profissionalizando ou não, fazer o seu melhor, porque isso só vai ser bom para você, né? Às vezes a gente pensa, mas eu não sou profissional, tem regras, tem coisas que eu não tenho que pensar nisso, e na verdade ser o melhor que você pode ser vai ser só bom para você, né? E para quem está assistindo também. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo Patsad Conversa. Um beijo e até. Obrigada, gente.